Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso central. Vocês já viram o sistema nervoso motor e agora nós iremos falar sobre o sistema nervoso central. Então, nós vamos ver medicamentos que vão agir nesse sistema nervoso central. Mas antes de vocês entenderem, o que eu quero que vocês entendam? Que o sistema nervoso central ele vai ser aquela parte que vai estar na região do cérebro, né, e da medula espinhal. Então, os fármacos eles vão agir nessa determinada região. Então, nós iremos ver aqui os fármacos antipsicóticos, os fármacos anticonvulsivantes, os fármacos antidepressivos. Então, nós iremos ver essa parte. Mas o que acontece? Eu peguei um pouco de morfologia para poder explicar para vocês primeiro. Então, nos slides, vocês vão estar vendo o quê? Barreira hematocefálica, o que ela faz, algumas determinadas regiões do sistema nervoso central, que ele vai ser dividido em duas partes, em cérebro, né, e medula, em encéfalo e medula espinhal. Então, a gente vai estar vendo isso. Então, o que acontece? Tem determinada parte do nosso cérebro que ela vai reagir na ação do sono. Os medicamentos, os fármacos vão se ligar ali, causando o quê? O sono. Ou tem fármacos que vão se ligar ali, impedindo que os neurotransmissores hajam na parte do cérebro que causa o sono e fazendo com que a pessoa não tenha sono. Então é isso que nós iremos estar vendo no sistema nervoso central. Tá ok? Então espero que vocês aproveitem bem a aula e qualquer dúvida pode ir me chamando. Então, gente, continuando a falar sobre o sistema nervoso central, o sistema nervoso central, quando a gente falar nele, a gente tem que ter em mente que ele faz o quê? Ele é dividido em duas partes. No caso, o encéfalo, né, como vocês podem estar vendo aqui, que vai ser toda a parte da região do cérebro, e vamos ter a medula espinhal, tá? Então, o sistema nervoso central ele é dividido em duas partes, encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, ele é subdividido em três partes, né? Então, aqui você tem o encéfalo, ele vai ser subdividido em três partes. Quais serão essas partes? Será o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, tá ok? Enquanto a medula espinhal ela é dividida em gânglios e cauda equina. Isso vocês não vão precisar ver agora, porque vocês vão estar vendo nos próximos slides. Então, gente, quando a gente falar em sistema nervoso central, vocês têm que ter em mente isso, que o sistema nervoso central ele vai ser dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, ele vai estar subdividido em cérebro e cerebelo e tronco encefálico. Professor, mas por que eu preciso saber algumas partes de anatomia no caso do sistema nervoso central? O que acontece? Dependendo a parte que você vai usar o medicamento, ele vai ter uma ação. Então, o que acontece? Tem partes do cérebro que controlam o quê? O nosso sono. E o que acontece? Se você toma um medicamento para você dormir, então esse medicamento ele tem que agir naquela parte do sono, correto? Então, por exemplo, se você tem um medicamento que você quer que ele lhe cause, no caso dos antidepressivos, para que ele não deixe a pessoa deprimida, ele vai agir na parte do cérebro, naquela parte que controla o quê? A sua ansiedade, a sua euforia. Então, isso nós vamos estar vendo esses medicamentos um por um. Tanto os antidepressivos, os antipsicóticos, os anestésicos, se eu não me engano, e por aí vai também. Tá ok? Então, o sistema nervoso central ele é dividido nessas partes que eu te falei, e o sistema nervoso central ele é também formado por neurônios, né? Por quê? Não sei se vocês já viram aqueles desenhos que o neurônio ele recebe um impulso elétrico, né? Para quê? Para fazer a comunicação de um neurônio e outro, né? Ou de uma célula para outra, né? Então, esse impulso elétrico, ele vai fazer o quê? Ele vai, depois, no final, ele vai liberar de uma forma química.
Qual seria essa forma química? Seria os neurotransmissores, né? Que vai ser a parte química. Então, o impulso elétrico, a comunicação, ela é feita por impulso elétrico e que vai gerar mediadores químicos. Então, ela é formada por impulso elétrico e mediadores químicos. Beleza? Então, como eu falei, no cérebro a gente vai ter neurotransmissores, né, que vai depender aonde tem maior quantidade desses receptores para se encaixar esse neurotransmissor, é que vai ter a relação do medicamento. Tá? Então, o efeito vai se apresentar de maior em determinada região, como de menor numa outra região. Por exemplo, como eu citei para vocês, tem uma região que ela vai ser responsável pelo sono. Né? Então, se eu tenho um fármaco que vai agir naquela região, o que ela pode fazer? Ela pode me causar mais sono ou menos sono. Lembrando, se for agonista, ele vai imitar a ação do neurotransmissor. Se ele for antagonista, ele vai bloquear o receptor, impedindo que o neurotransmissor faça a sua ação. No caso aqui, suponhamos que o neurotransmissor se liga naquela parte do cérebro que dá sono. Se você não está sentindo sono, você vai tomar um medicamento, onde ele vai agir naquela região do cérebro que causa sono, vai se ligar ao receptor, causando assim o sono. Mas, professor, eu sinto muito sono. Então, o que vai acontecer? Você vai tomar um remédio antagonista, que ele vai agir na região da parte do cérebro que causa o sono, e ele vai bloquear aquele receptor. Ele bloqueando aquele receptor, ele vai impedir que o neurotransmissor se ligue ao receptor na parte do cérebro que causa sono, e assim deixando você o quê? Sem sono. Tá? Então, isso que nós iremos estar vendo à medida da aula, o que faz no sistema nervoso central. Tá ok? Gente, qualquer dúvida pode me perguntando. Então, aqui é uma parte do que eu falei lá em cima. O sistema nervoso central ele é responsável de forma geral por receber e processar todas as informações do organismo. Como eu falei para vocês, ele vai fazer a comunicação de um neurotransmissor, né, para o outro. Então, ele vai ser responsável por processar todas as informações que existem no seu organismo, né, entregando as informações interna e externa. Um exemplo que eu posso falar para vocês é assim, por exemplo, você colocou a mão no fogo. O que vai acontecer com a sua mão no fogo? Você vai começar a sentir o calor. Então, os neurotransmissores vão transmitindo o quê? Aquela sensação de calor. Até a tal ponto de você pegar e tirar a sua mão, porque está muito quente. Então, os neurotransmissores eles também vão passar essa informação. Ó, tá calor, tá calor, tá calor, tá quente. Até o ponto de você tirar a sua mão do fogo. Então, é isso que ele vai fazer. Mas como, professor? Eu senti na mão e foi até o cérebro. Devido a isso, esses neurotransmissores, como a gente falou, eles fazem ligações, né, para transmitir o sinal para o outro, né, entre células e outro. E o nosso corpo é formado todo de células. Então imagine, passando uma informação dessa. Ele é constituído pelo encéfalo, como eu falei, que é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E tem também a medula espinhal, que está protegido pelo crânio e coluna vertebral, respectivamente. Na figura embaixo, né, são formados por 3 lâminas conjuntivas denominadas meninge. São elas a dura mate, aracnoide e pia mate. Há entre as duas últimas a presença de um líquido, o licor, que é responsável pela nutrição do sistema nervoso central e pela minimização do possível traumas causados por choque mecânico. Então, o que acontece? Para você ver que o nosso corpo ele é tão assim perfeito que nele ele tem a dura mate aracnoide, né, e a pia mate, que são responsáveis por proteger. E ainda você tem o que? Um líquido, né, tanto no cérebro quanto na coluna, um líquido que faz o quê? Que ela protege também de impactos,
que se você não tivesse esse líquido, também se tivesse impacto, poderia causar algum trauma ou algum choque. Tá? Não choque de eletricidade. Choque que eu falo, por exemplo, quebrar alguma coisa. Gente, vou tentar ser um pouco mais rápido porque tem bastante coisa, tá? Bom, para que um medicamento ele possa chegar ao cérebro, o que que acontece? Ele tem que ser um medicamento muito lipossolúvel. Se esse medicamento ele for hidrossolúvel ou pouco lipossolúvel, ele não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Tá? Então, para você ver, como eu falei para vocês, o nosso corpo é tão perfeito que ele tem uma barreira chamada barreira hematocefálica, que essa barreira é responsável pelo quê? Ela vai servir de proteção do sistema nervoso central, que vai impedir que substâncias químicas ou fármaco não entre no nosso sistema nervoso central. Então, você imagine, você tem no seu cérebro, você tem uma barreira que ela vai proteger você, o seu corpo, de que entre substâncias estranhas ou compostos químicos. Então, a barreira hematocefálica, ela serve de proteção do sistema nervoso central. Tá? Ela vai impedir que substâncias químicas e fármaco entre dentro dessa, ultrapasse para dentro do cérebro. Tá ok? E para vocês verem também, como eu falei, o nosso corpo é tão perfeito que o nosso cérebro é como se fosse um dinheiro que você coloca num cofre para que ninguém possa roubar. Ou, né? Porque, olha só, o nosso cérebro ele é protegido pela pele, né? Como eu falei para vocês. É conferido depois pelo periósteo, não sei se vocês viram isso em morfologia, pelo osso. Depois lembra das camadas que eu falei que ainda tem de proteger o cérebro? Além do osso, depois vem uma camada chamada dura mater, a aracnoide, a pia mater. E depois aqui teria que ter um líquido que protege, porque imagine, você sofre um trauma na cabeça, esse líquido vai amortecer, esse líquido vai proteger ainda também o seu cérebro. Para você ver que é uma parte tão importante do nosso corpo que ela é bem protegida, né? E além disso, ela tem o quê? A barreira hematoencefálica, né? Que vai impedir que compostos estranhos cheguem ao nosso cérebro. Aí você, ao nosso sistema nervoso central, que faz parte do cérebro. Aí você me pergunta, mas professor, se eu tenho uma barreira hematoencefálica que protege meu sistema nervoso central, ela vai impedir que fármacos entrem lá para fazer a sua ação. E como que esse fármaco vai entrar? Então, o que que acontece? Essa barreira hematoencefálica, quanto maior o fármaco for lipossolúvel, ele vai conseguir atravessar a barreira hematoencefálica, porque ele é um fármaco lipossolúvel, tá? Lipossolúvel. Se o fármaco for hidrossolúvel, ele não consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, só apenas os fármacos lipossolúveis vai conseguir atravessar a barreira hematoencefálica, tá? Hidrossolúvel não. Mas lembrando, esse fármaco ele tem que ser o quê? Muito lipossolúvel para poder ultrapassar a barreira hematoencefálica. Porque imagine, se todo fármaco fosse lipossolúvel e ultrapassasse a barreira hematoencefálica, então você ia ter toda a ação do fármaco também. Por quê? No sistema nervoso central, a gente também tem os receptores alfa-1, beta-1, beta-2, dopamina, ou receptores dopa-1, dopa-2 e por aí vai. Que também a gente tem no nosso organismo, no nosso corpo, receptores. Como um exemplo mesmo, no estômago a gente tem receptores H1, né? E no cérebro também. Então, se eu tomo um medicamento que ele é hidrossolúvel, ele não vai ultrapassar a região
da barreira hematoencefálica? Ele vai ficar no nosso organismo, suponhamos aí que eu tomo um remédio para o estômago. Ele vai ficar no meu organismo, esse remédio é mais hidrossolúvel, ele não vai ultrapassar a barreira hematoencefálica. Ele vai chegar e agir aonde? Lá no nosso estômago. Ou suponhamos, esse remédio, esse fármaco, ele não é tão lipossolúvel. Suponhamos que ele é assim, ó, no caso da sua lipossolubilidade. Ele é pouco lipossolúvel. Então, se ele é pouco lipossolúvel, ele também não vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica. Para ultrapassar a barreira hematoencefálica, o medicamento ou o fármaco ele tem que ser muito lipossolúvel. Então, suponhamos aqui, ó, que nesse maisinho, que eu estou desenhando embaixo, é a lipossolubilidade dele. Tá? Então, se um fármaco for pouco lipossolúvel, ele não vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica. A partir do momento que o fármaco é muito lipossolúvel, ele vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica. Tá? Professor, mas no caso, o antibiótico para meningite, ele consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica? Ele vai conseguir. Por quê? A meningite, quando a pessoa pega a meningite, suponhamos que a sua barreira hematocefálica ela esteja assim. Se você toma aquele antibiótico normalmente, sem estar com meningite, o que acontece? Aquele antibiótico que é usado para tratamento de meningite, ele é pouco lipossolúvel. Ele não vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica. Tá? Mas o que acontece quando a pessoa tem meningite? A meningite ela vai fazer o quê? Ela vai mexer nas estruturas da barreira hematoencefálica. Então, suponhamos que em vez de ela estar assim, como aqui no desenho, a barreira hematoencefálica ela vai ficar o quê? Desconfigurada. Então, suponhamos que ela fique assim, ó. Desconfigurada. Tá vendo? Então, ela estando assim, a meningite causou isso naquela barreira. Então, ela estando assim, ela vai possibilitar que medicamentos pouco lipossolúveis entre dentro, ou até mesmo medicamentos hidrossolúveis entre nessa barreira hematoencefálica. É por isso que o antibiótico que é usado para o tratamento da meningite, quando se tem a meningite, ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica por causa disso. Porque a meningite vai mexer na estrutura da barreira hematoencefálica, deixando com que a barreira fique como eu posso dizer para vocês, com uma forma de estrutura diferente, deixando assim aquele medicamento pouco lipossolúvel ou hidrossolúvel entrar dentro do nosso cérebro. Mas lembrando, se a barreira estiver normal, aquele medicamento que é usado para a meningite, ele não vai conseguir ultrapassar. Tá ok? Deixa eu apagar aqui. Deu para entender essa parte, né? O medicamento, ou o fármaco, ele só vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica quanto maior lipossolubilidade ele tiver. Quanto mais lipossolúvel ou lipofílico ele for, quanto mais lipofílico ele for, maior a chance de ele passar a barreira hematoencefálica. Se ele for lipossolúvel, não. Lipofílico, sim. Tá? Então, aqui é um exemplo que eu peguei para explicar melhor para vocês. Então, você tem lá no seu sistema, tudo tem o quê? Você tem bactérias. Deixa eu pegar de outra cor para ficar melhor. Então, você tem o quê? Bactérias, anticorpos, você tem compostos químicos, né? Tudo dentro do seu corpo. Imagine se tudo isso consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica e chegar no seu sistema nervoso central. Causaria um grande colapso. Que é isso que depois nós iremos ver quando se trata de Alzheimer, entre outros. Mas eu quero que vocês foquem nisso. Então aqui você tem tudo isso aqui, ó, bactérias, anticorpos, compostos químicos. Então o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar ultrapassar a barreira hematoencefálica. Só que eles não vão conseguir. Por quê? Porque eles não são compostos
muito lipossolúveis. Então, eles não vão conseguir ultrapassar essa barreira hematoencefálica. Então, você viu que ela está protegendo o seu sistema nervoso central? Né? Ela não vai conseguir penetrar. Vai ficar lá, parado. Já o oxigênio, né? O oxigênio, ele consegue ultrapassar, tá vendo? O oxigênio, ele consegue chegar até o cérebro, tá? Então, vocês viram que compostos lipossolúvel, ele não consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica, enquanto os compostos lipofílico consegue, beleza? Essa parte deu para entender, porque assim, gente, essa parte vai ser de grande importância para o resto do nosso entendimento, tá ok? Então, gente, continuando ainda a nossa aula, eu estou pegando um pouquinho de morfologia para que vocês possam entender melhor, né? Porque não adiantava eu chegar aqui, como eu já falei para vocês, chegar a atacar a matéria apenas da apostila e não explicar para vocês tudo, tá? Então, assim, está sendo um pouco mais longo os vídeos, mas pelo menos vocês vão entender um pouco mais. Então, o que que acontece? A gente tem os neurônios, correto? Esses neurônios, eles são formados por dendrito, transmissão axônio. Você tem o axônio, as células de Schwann e a vesícula, né? E onde vai ocorrer a sinapse, correto? Então, suponhamos que você está lá descansando, você não está fazendo nada. E sem querer você quer testar a sua... Você vai lá e coloca a sua mão no fogo. No momento que você coloca a sua mão no fogo, vai começar a esquentar. O que que vai acontecer? Os seus neurônios, eles vão receber um impulso elétrico, né? Aqui como a gente pode ver na tabelinha do lado, os seus neurônios eles vão receber um impulso elétrico. Esse impulso elétrico ele vai ser gerado pelos íons potássio e sódio, né? Esse impulso elétrico ele vai se propagar. Então, quando esse impulso elétrico se propaga, ele vai chegar aonde? No terminal axônio. Chegando no terminal do axônio, o que esse impulso elétrico vai fazer? Esse impulso elétrico ele vai ativar um botão chamado botão sináptico, tá? Nesse botão sináptico, ele vai liberar o que? Agora, ele vai liberar os mediadores químicos. Quem seriam esses mediadores químicos no nosso neurotransmissor? Esses mediadores químicos no nosso neurotransmissor seriam os neurotransmissores, que seriam acetilcolina, norepinefrina, entre outros neuroreceptores, tá? Neurotransmissores. Tá? Então, quando o impulso elétrico chega no terminal do axônio, o terminal do axônio vai fazer o quê? Vai ativar o botão sináptico, que vai fazer o quê? Vai liberar mediadores químicos. Quem são esses mediadores químicos? São os neurotransmissores. Quais são esses neurotransmissores? Acetilcolina, norepinefrina, entre outros. Só que quando esse neurotransmissor ele é liberado, né, tem lá o cálcio. O cálcio ele é muito importante na hora do neurotransmissor, porque o cálcio ele vai formar a vesícula neuronal. Então, vocês vão estar vendo também medicamentos que vão atuar nesse cálcio. O que ele vai fazer? Ele pode impedir a formação da vesícula. Impedindo assim a formação da vesícula, não vai ser liberado o neurotransmissor. Mas isso nós iremos ver para frente, para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Então, chegou no botão sináptico, você vai liberar mediadores químicos, que são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão entrar na vesícula, aonde essa vesícula irá se fundir com o neurônio, né? Liberando o quê? Os mediadores químicos, liberando os neurotransmissores aonde? Na fenda sináptica. Esses neurotransmissores, quando é liberado na fenda sináptica, ele vai se ligar a quem depois? Aos receptores específicos deles. Então, a acetilcolina vai se ligar ao receptor muscarínico e por aí vai. Então, deu para entender essa parte? Vou repetir de novo.
o seu neurônio vai receber um impulso elétrico, né, que vai ser gerado pelo sódio e o potássio. Esse impulso elétrico ele vai chegar até o terminal do axônio, ele vai ativar o botão sináptico. Esse botão sináptico ele vai liberar os mediadores químicos, que são os neurotransmissores. Quais são esses neurotransmissores? Acetilcolina, norepinefrina e por aí vai. Quando esses neurotransmissores é liberado, esses neurotransmissores vai ser liberado no neurônio, aonde esses neurotransmissores vão ficar na vesícula neuronal. A vesícula neuronal vai se fundir com o neurônio, liberando assim quem? Os neurotransmissores. Esses neurotransmissores irão cair na fenda sináptica e na fenda sináptica esses neurônios irão se ligar aos receptores que estão na fibra pós-ganglionar, né? Na fibra pós-neuronal. Desculpa, na fibra pós-neuronal. Tá ok? Deu para entender essa parte? Vai ser de grande importância. Então aqui, ó, eu coloquei um desenho só para vocês verem, né? Aqui, ó, recebeu o impulso elétrico, ó, como vocês estão vendo. O impulso elétrico se propagou, correto? Se propagou por os outros neurônios, que vocês podem ver que um neurônio está ligado ao outro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no desenho para mostrar para vocês. Então, vocês podem ver o que, ó? Opa, não dá para... Que um neurônio está ligado ao outro, tá vendo? Ó, os ligamentos entre eles. Então, o que acontece? Ó, recebeu um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai se propagar, né, como a gente falou. Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar até o terminal do axônio, ele vai ativar o botão sináptico, ele vai liberar mediadores químicos, que são... Quem são esses mediadores químicos? Os neurotransmissores, que vão ser liberados na fenda sináptica, que vai se ligar ao receptor da fibra pós-neuronal. Beleza? Então aqui foi só para vocês verem como que é. Recebe um impulso elétrico, ele se propaga. Então aqui também é só para vocês entenderem, ó, tá vendo? O que acontece? Você tem aqui, ele está em estado de repouso. O sódio está lá fora da célula, né? Então, quando o sódio está fora da célula, você está em repouso. Quando o sódio ele entra para a célula, vai começar o impulso nervoso, né? O impulso, e assim vai fazer o quê? Vai começar a ter o impulso elétrico, como a gente falou no neurônio. Então, quando o sódio está em cima, você está em repouso. Aí, o que vocês estão vendo aqui? Ó, o sódio entrando para dentro da célula. Então, vai estar recebendo um impulso nervoso. Tá ok? Então, aqui, ó, para entender melhor, quando o sódio ele entra dentro da célula, você vai estar começando a receber um impulso nervoso, um impulso elétrico. O sódio entrou na célula, você está recebendo um impulso elétrico. Só que quando o sódio entra na célula, ele tem que empurrar alguém. À medida que ele entra, ele empurra o potássio para fora da célula. Só que o que acontece? Quando o potássio ele está fora da célula, você está tendo um impulso elétrico. Quando o potássio dessa vez entra para a célula, vai fazer o quê? Vai expulsar o sódio para fora da célula. Quando ele expulsa o sódio para fora da célula, se entra em repouso. Tá ok? Deu para entender essa parte? Caso não tenha dado, vocês me falam que eu volto e explico de novo. Então aqui, gente, também coloquei um outro GIF para vocês estarem vendo, que aqui os neurotransmissores já foram liberados, como a gente explicou. Esse neurotransmissor, eles vão cair, esse espacinho que tem aqui é a fenda sináptica. Caindo na fenda sináptica, esse neurotransmissor, o que eles vão fazer? Vão se ligar aos receptores pós-neuronal. Tá vendo? Aos receptores que ficam ligados aonde? No neurônio pós-neuronal. Tá vendo? Então aqui você tem o neurônio pré-neuronal e depois você tem o neurônio pós-neuronal. Então ele
os neurotransmissores vão cair na fenda e vão se ligar aos receptores que estão no neurônio pós-neuronal. O que pode acontecer é que, se você tem neurônios em excesso, esse neurotransmissor, ele pode ficar aqui na fenda sináptica, o neurotransmissor. O neurotransmissor que não se ligar ao receptor, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar para dentro do neurônio pós-neuronal. Ele voltando ali para esse neurônio, através do quê? De uma enzima que vai captar ele e vai levar ele para dentro, ele pode ser reutilizado ou ele pode ser degradado. Se ele for degradado, ele não vai mais fazer a sua ação. Um exemplo disso é quando a gente tem a acetilcolina. Se a acetilcolina está em maior quantidade ou ela não está se ligando ao receptor, ou ela vai ser transportada para dentro, ou vai ter uma enzima que vai ser a acetilcolinesterase, que vai degradar esse neurotransmissor que está em excesso, ou que não conseguiu se ligar ao receptor. Então, tem medicamentos ou fármacos que eles vão agir aonde? Eles vão agir na recaptação desse neurotransmissor. Então, ele vai impedir que o neurotransmissor seja captado de volta para dentro do neurônio pós. E o que vai fazer? E tem fármaco que vai agir na enzima que degrada esse neurotransmissor. Se a enzima não degradar esse neurotransmissor, você vai ter esse neurotransmissor na fenda sináptica e ele vai se ligar ao receptor normal. Tá ok? Então, gente, aqui também é um exemplo do que eu vou falar para vocês. Então, vocês têm o neurotransmissor acetilcolina, o neurotransmissor dopamina, o GABA, que vai ser inibitório, o glutamato, que vai ser excitatório, a serotonina, a norepinefrina e a histamina. Então, qual vai ser os receptores? Aqui eu coloquei os receptores de cada um. O receptor da acetilcolina vai ser o muscarínico. O da dopamina, o D1 e o D2. O do GABA vai ser o GABA-A e o GABA-B. O do glutamato excitatório vai ser o NMDA, o AMPA e o kainato. O da serotonina vai ser o 5-HT1, o 5-HT2A e o 5-HT3. E a norepinefrina, que vocês estão cansados de saber, ela vai se ligar aos receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. E os antihistamínicos, que vai se ligar aos receptores H1 e H2. Eu coloquei aqui, se caso não ficou claro no outro slide, o que acontece? No neurônio pré-sináptico, como eu falei, vocês vão receber um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai ativar o botão sináptico que vai liberar os neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão ficar aonde? Armazenados numa vesícula. Essa vesícula ela é formada por cálcio. Então lembre bem desse íon, que para essa vesícula ser formada, ela precisa do cálcio. Tá? Então, foi lá, fez a vesícula. Essa vesícula ela vai se fundir com o neurônio pré-sináptico e vai liberar o quê? Os neurotransmissores, como vocês estão vendo aqui. Ó. Esses neurotransmissores eles vão cair aonde? Na fenda sináptica. E esses neurotransmissores vão se ligar aos receptores que estão no neurônio pós-sináptico, fazendo assim a sua ação que ele tem que fazer. O que pode acontecer? Se você tem os neurotransmissores que não se ligarem ao receptor, ele pode ser recaptado, por uma enzima transportadora e ser liberado novamente no neurônio pós-sináptico. Caso seja liberado no neurônio pré-sináptico, de novo, o que ele pode fazer? Ele pode depois se ligar novamente à vesícula e fazer novamente todo o procedimento. Ou vai ter uma enzima que vai degradar, que vai quebrar o neurotransmissor, impedindo assim que ele volte e não faça mais a sua ação. Beleza?
Por que você tem que saber isso? Porque tem medicamentos ou fármacos que vão agir na recaptação, que vai impedir esse transporte do neurônio pré-sináptico, né? Que vai impedir que o neurotransmissor seja recaptado e voltado para o neurônio pré-sináptico. E tem fármacos que vão fazer o quê? Que vão agir na enzima que degrada aquele neurotransmissor. Se a enzima não degrada aquele neurotransmissor, o que vai acontecer? Você vai continuar com aquele neurotransmissor na fenda sináptica, esperando com que ele se ligue ao receptor. Beleza? Então a gente vai ver muito sobre os medicamentos que eu vou falar para vocês ainda. Bom, como nós já falamos do sistema nervoso central, o que nós vamos ver agora? Vamos ver fármacos e determinadas doenças que atingem o nosso sistema nervoso central. O primeiro que nós vamos estar vendo vai ser falado sobre o quê? Sobre a depressão, né? Então, o que é a depressão, né? É um transtorno depressivo que hoje, o que ele faz? Ele atinge milhões de pessoas. Tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a maior causa que acontece de perca de um ano, em torno de um ano. Como assim, professor? Então, aqui nós vamos ver os estágios da depressão e o que ela significa. Então, o que vocês entendem quando a gente fala de depressão? O que vocês acham que é a depressão? E aí? Isso mesmo. A depressão, ela nada mais é que um transtorno do humor. E essa depressão, ela é dividido, esse transtorno de humor, ele é dividido em algumas classes. Então aqui nós vamos estar vendo o que? Os tipos de depressão. Por que nós iremos estar vendo os tipos de depressão? Porque depois vocês vão estar vendo os fármacos. Porque é como eu falei, não adianta eu chegar aqui para vocês e já passar aqui esse fármaco causado para depressão e vai agir assim, assim, assado. Vocês vão entender? Vão. Mas como que é a depressão? Quais são os tipos, né? Então aqui a gente tem um gráfico que o que é? Como a gente falou, a depressão nada mais é que um transtorno do humor. Então a pessoa, num dia ela está eufórica, né? E no outro ela se encontra o quê? Deprimida. Então, cada fase dela vai ser diagnosticado com um tipo de depressão. Então aqui, quando vocês verem nessa parte de cima aqui, é o estado normal, que a pessoa está alegre, feliz e contente. Quando o gráfico está nessa parte de baixo, é aquele nível que a pessoa está deprimida. Beleza? Deu para entender essa parte? Então tá, o primeiro que nós vamos ver é o bipolar do tipo 1. Então, quando vocês podem ver aqui no gráfico, que o bipolar do tipo 1, o que ele faz? Ele demonstra o quê? Pico de extrema felicidade. Então, aqui ó, você vê que ele demonstra o quê? Picos de extrema felicidade. Só que essa felicidade dele cai para depois, para um estado depressivo, aonde ele vai apresentar o que também? Picos de depressão. Então, suponhamos aí, para ficar um exemplo claro, o bipolar do tipo 1, suponhamos que ele vai ser naquela semana a pessoa mais legal do mundo. E na outra semana, ela vai ser aquela pessoa mais chata. Então, ela vai apresentar picos maiores de euforia e picos maiores de depressivo. Beleza? O bipolar do tipo 1. O bipolar do tipo 2, ele vai alterar com frequências. Então, como vocês podem estar vendo aqui, ele vai alterar com frequências, né? Então, ele vai ter picos eufóricos e picos depressivos. Então, suponhamos aí que o bipolar do tipo 2, ele faz o quê? Num dia ele está bom, no outro ele está depressivo. Num dia ele está bom, no outro ele está depressivo. Então ele vai ter picos eufóricos, né, de dia em dia, como exemplo. Então o bipolar do tipo 1, como exemplo, ficaria em picos eufóricos de uma semana e depressivo de uma semana. O bipolar do tipo 2, ele vai ter alternância, por exemplo, dia sim ou dia não, tá?
para ficar mais fácil para vocês visualizar. Então, a famosa depressão mesmo, o que acontece? A depressão, no caso a TDM, a depressão, como vocês podem observar aqui no pico da normalidade, ela não apresenta picos de euforia. A pessoa em estado de depressão, ela está o quê? Sempre deprimida, né? Ela nunca vai ter aquele estado eufórico. E sim, ela vai ter sempre o estado o quê? Deprimido, né? Um estado deprimido o quê? Bem maior. Vocês estão vendo aqui ó, o gráfico? O estado deprimido dela é bem maior, né? E ela só vai ter o quê? Estado de depressão, estado deprimido. Ela não vai ter o estado eufórico. E esse é o grande problema da depressão nesse estágio. Por quê? A depressão nesse estágio, ela pode levar aquelas pessoas a ter o pensamento o quê? Suicídio, né? Então, muito cuidado quando chegar nessa parte, tá ok? Lembrando, a depressão ela vai ter sempre o estado deprimido, ela nunca vai ter o estado eufórico, como vocês podem estar vendo aqui no gráfico. O grande problema da depressão é o que? Ela pode levar ao pensamento suicídio. E tem a distimia. A distimia o que vai ser? É um transtorno de humor com um pico não tão forte quanto a depressão de TDM. Então você vai ver que a pessoa ela vai ter estado deprimido, mas o estado deprimido dela não vai ser tão grande quanto a da depressão da TDM, né? Que está aqui, ó. Tá? Então, ela vai ter depressão, na distimia, ela vai ter o estado de depressão, mas não vai ser tão grande quanto tão grande ou tão forte quanto o estado de depressão da TDM, né? No caso da depressão. Beleza? Deu para entender os tipos de depressão? Então, aqui eu coloquei para vocês estarem vendo alguns neurotransmissores. Então, por exemplo, a adrenalina, se depois vocês quiserem pausar ou quiser tirar uma foto do seu celular, a adrenalina causa fuga ou luta. A noradrenalina, concentração e alerta. Dopamina, prazer. Ocitocina, neurotransmissor do amor. O GABA, acalma, é o neurotransmissor da calmaria. Acetilcolina, do aprendizado. Glutamato da memória e aprendizado, endorfina da dor e euforia e a serotonina do humor e bem-estar. Beleza? Essas coisas aqui que estão embaixo eu não vou precisar ler, porque qualquer coisa vocês podem tirar uma foto, deixar guardado, tá ok? Então aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês aprenderem, mas primeiro, o que causa a depressão, né? Existem alguns fatores que estão estudados que causam depressão, mas tem um fator que ele é de estudo, que ele fala que a depressão ela é um desequilíbrio dos neurotransmissores. Como assim, professor, um desequilíbrio? De qual neurotransmissor? Então a depressão ela é causada pelo quê? Pelo um desequilíbrio do neurotransmissor, né? Uma das hipóteses. Quais são esses neurotransmissores? Esses neurotransmissores são a dopamina, a noradrenalina, mas principalmente é relacionado à serotonina. Então, quando você tem um desequilíbrio desses neurotransmissores, esse desequilíbrio acaba causando o quê? A depressão. Como vocês podem ver na tabela que eu passei anterior, a serotonina ela está relacionada com o quê? Com o prazer de euforia, de bem-estar, né? Como que é gerada a serotonina? Então, a serotonina, como vocês podem ver na tabela ao lado aqui, você vai ter o quê? Um precursor. Qual que é esse precursor da serotonina? O triptofano, que a gente adere ou ingere ele através de alimentos e por aí vai, ou até mesmo de alguns outros medicamentos. Esse triptofano ele vai encontrar com uma enzima chamada triptofano hidroxilase, que vai converter o triptofano em 5-hidroxitriptofano.
Depois, esse 5-hidroxitriptofano, ele vai encontrar com outra enzima que vai formar essa enzima é chamada de L-aminoácido aromático descarboxilase. Então, essa enzima ela vai ser responsável por converter o 5-hidroxitriptofano em serotonina, né? Então, essa enzima vai transformar esse aqui, ó, o 5-hidroxitriptofano, em serotonina. Essa serotonina vai fazer o quê? Vai se ligar à vesícula, né, neuronal. Essa vesícula neuronal, por sua vez, vai se fundir na membrana neuronal, liberando assim a serotonina na fenda sináptica, correto? A serotonina, uma vez liberada na fenda sináptica, o que ela vai fazer? Ela vai se ligar aos receptores. Então, ela caiu na fenda sináptica, ela vai se ligar aos receptores. Caso a serotonina não seja ligada aos receptores, ela vai fazer o quê? Ela vai ser recaptada por um transportador. Esse transportador ele vai fazer o quê? Ele vai levar novamente a serotonina para onde? Para ser armazenada no neurônio pré-sináptico. Chegando no neurônio pré-sináptico, a serotonina ela vai ser ou armazenada no neurônio pré-sináptico para poder ser reaproveitada. Caso ela não seja reaproveitada, ela vai ser degradada por uma enzima chamada MAO, que é a monoaminooxidase. Então, gente, o que vocês têm que ter na mente de vocês? É isso aqui, ó, que a serotonina foi feita, né? Como eu já falei para vocês, ela vai cair na membrana, na vesícula, né? Na vesícula neuronal, que vai se fundir com a membrana, liberando quem? A serotonina na fenda sináptica. A serotonina que não se ligar aos receptores, que ficar na fenda sináptica, ela vai ser recaptada por um transportador. Esse transportador vai liberar novamente a serotonina no neurônio pré-sináptico. E essa serotonina ou vai ser reabsorvida ou ela vai ser degradada por uma enzima chamada MAO. O que os medicamentos antidepressivos vão fazer? Eles vão aumentar a quantidade de serotonina na fenda sináptica. Aumentando a quantidade de serotonina na fenda sináptica, o que vai causar? Vai causar euforia. Então a pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir mais alegre, mais animada, tá? Como que ele vai atuar? Então tem medicamentos antidepressivos que ele vai atuar aonde? Na recaptação de serotonina. Se ele atuar na recaptação de serotonina, você vai ter mais serotonina na fenda sináptica ou dentro do neurônio pré-sináptico. Isso mesmo. Quem falou que quando o fármaco antidepressivo inibe a recaptação, o que ele vai fazer? Inibindo a recaptação, você vai ter mais o quê? Mais neurotransmissor na fenda sináptica. Você tendo mais neurotransmissor na fenda sináptica, quando esse neurotransmissor se desligar do receptor, essa serotonina, que é o neurotransmissor, vai se ligar aonde? No receptor novamente. Então, fazendo o que a pessoa sinta aquele estado mais eufórico, evitando assim o que? A depressão. Tem medicamentos que eles vão atuar aonde? Na MAO. Lembra? A MAO é o que? É uma enzima chamada monoaminooxidase, que ela é responsável por degradar a serotonina. Inibindo a MAO, o que vai acontecer? Você vai ter serotonina para também se ligar ao receptor. Então, eu quero que vocês decorem isso.
que um medicamento antidepressivo, é claro, tem outros que eles vão agir em outros lugares, mas eles vão agir na recaptação de serotonina e na enzima monoaminooxidase. Tá ok? Então, aqui como a gente pode ver, a gente tem os antidepressivos, né? E o transtorno de... O que é o antidepressivo? Como eu falei para vocês, a depressão é um transtorno de ansiedade, são as doenças mentais mais comuns. Então, que acomete cerca de quê? De 10 a 15% da população. Se eu perguntar para vocês hoje, vocês já conhecem alguma pessoa que esteve no estado depressivo? Como que ela fez para estar saindo desse estado depressivo? Então, para vocês verem, se eu perguntasse isso em sala de aula, provavelmente aí, se nossa sala tivesse 10 alunos, eu acho que pelo menos uns 3 poderia ter conhecido pessoas assim. Mas é como eu falei, existem tipos de depressão, que foi o que eu expliquei naquele quadrinho para vocês. Então, a depressão foi considerada pela Organização Mundial da Saúde o mal do século XXI. E seus episódios são caracterizados por humor e deprimido, ou triste, preocupação, pessimista, diminuição do interesse pelas atividades normais, insônia, reclusão social, ideias de suicídio, né? As principais classes de medicamentos antidepressivos são, lembra que eu falei? Quais são os neurotransmissores que são responsáveis por trazer assim o humor, né? A felicidade. Lembra que eu falei que são os receptores, que são os neurotransmissores? Qual que são? Lembra dos neurotransmissores que eu falei para vocês? Que são a dopamina, né? Que é a noradrenalina, mas principalmente a serotonina, beleza? Que são os principais neurotransmissores responsáveis pelo humor da pessoa estar feliz, né? E evitar esses pensamentos que ela vai ter, de ter depressão, tudo. Então, o que acontece? As principais classes de medicamentos são, existem outras, gente, são no total 6 classes, mas eu vou falar só dessas duas aqui para vocês poderem entender. Então, primeiro vocês têm os inibidores de recaptação de norepinefrina. Se você faz a recaptação de norepinefrina, o que você vai ter? Mais noradrenalina na fenda sináptica. E quais são esses medicamentos que são responsáveis pela recaptação de norepinefrina? Então, os medicamentos são amitriptilina, comipramina e imipramina, tá? São esses. O que acontece quando a pessoa que tem depressão, ela toma o imipramina? O imipramina, ele vai bloquear, no caso aqui também, o transportador, né, da serotonina. Então, inibindo o transportador da serotonina, vai fazer o quê? Vai aumentar a quantidade de serotonina. Só que esses inibidores de recaptação, aqui o primeiro, eles não são tão seletivos. Então, eles podem agir também em outros neurotransmissores, como da norepinefrina também. Tá ok? No caso, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ele vai fazer o quê? Ele vai impedir que a serotonina seja recaptada. Então, ele vai impedir o transportador, lembra? Você tem aqui o neurônio pré-sináptico e você tem aqui o neurônio pós-sináptico. Se a serotonina está na fenda e não se ligou ao receptor, o que vai acontecer? Um transportador vai pegar essa serotonina e vai levar novamente para dentro do neurônio pré-sináptico. O que esse inibidor seletivo de recaptação de serotonina vai fazer? Ele vai inibir
esse transportador. Uma vez inibindo esse transportador, ele não vai transportar a serotonina para dentro do neurônio pré-sináptico. Não transportando assim para dentro do neurônio pré-sináptico, o que vai acontecer? Você vai ter mais serotonina na fenda sináptica e aumentando assim o que? A serotonina na fenda sináptica para ela se ligar ao seu receptor específico, causando assim o que? Uma queda da depressão da pessoa, porque ela vai estar em, que? Em estado de humor maior, estado eufórico, de felicidade maior. Beleza? Deu para entender essa parte também? É como eu falei para vocês, vai existir aí os inibidores de recaptação de serotonina, né? Que vão ser os seletivos. Vai existir também os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Que vai ser como exemplo aí a duloxetina, a venlafaxina, tá? Então aqui, ó, cadê? Deixa eu apagar aqui. Como a gente colocou aqui embaixo. Os dois principais são esses que eu te falei, mas existem esses aqui também, ó. Os antidepressivos atípicos, que vão ser esses que eu falei. Vai ter antidepressivo que vai inibir a MAO, né? Qual que é a MAO? A monoaminoxidase. Ela faz o quê? Ela degrada o quê? A serotonina. Então, ela degradando a serotonina, você vai fazer o quê? Você vai ter menos serotonina. Então, existem medicamentos, existem fármacos que vai inibir essa enzima, que é a MAO. Tá ok? Gente, então deu para entender essa parte de antidepressivo? Se não deu, na hora que a gente for fazer chamada, vocês podem me chamar que eu explico melhor também. Tá ok? Bom, continuando a nossa aula, nós iremos falar agora um pouco sobre os antipsicóticos. Então, o que é um antipsicótico, né? Para que ele vai servir? Então, aqui eu coloquei para vocês o que? O antipsicótico. A psicose é um sintoma de doença mental caracterizado por sensos distorcidos ou inexistência de realidade, né? Alucinações, delírios, discursos desorganizados, comportamento desorganizado ou agitado, abrange os tipos de sintoma psicótico encontrados em praticamente todos os transtornos psicóticos. Os principais distúrbios psicóticos são a esquizofrenia e o transtorno bipolar, né? Então, o que é a psicose? Como a gente falou aqui, a psicose ela vai ser uma doença mental que ela vai ser caracterizada por sensos distorcidos, que vai ser aquele senso inexistente de realidade. A pessoa que tem uma psicose ela vai ter alucinações, delírio, né? Vai ter uma desorganização mental, né? A pessoa não vai ter o pensamento. A pessoa não vai ter o pensamento, um raciocínio lógico. Você vai estar conversando com a pessoa não vai ter aquele pensamento lógico, né? A conversa vai ficar distorcida, né? E vai causar o quê? Alucinações e delírio. Já a esquizofrenia, ela vai ser considerada um transtorno como que eu posso falar para vocês? Neurodesenvolvimento. O que vai ser isso? A pessoa vai ter dificuldade no senso. Então a pessoa sempre vai estar escutando aquelas vozes, né? No caso da psicose, a pessoa vai estar escutando aquelas vozes, mas ela vai ser o quê? Ela vai ter o bom senso do que é ruim e do que é mal. Já na esquizofrenia, não. A pessoa vai geralmente seguir o que aquela voz fala. Então ela também vai ter alucinações e delírios, tá? Bom, as principais classes de medicação dos antipsicóticos são os agentes psicóticos típicos, né, que tem o haloperidol, clorpromazina, flufenazina, plefenazina e molidona. E os agentes psicóticos atípicos, que são azesinapina, risperidona, olanzapina, quetiapina e clozapina. Tá? O que acontece? Todos esses antipsicóticos ele tem como mecanismo de ação bloquear os receptores D2. Mas, professor, por que ele vai bloquear os receptores D2? Porque, assim, tem uma hipótese que fala, né,
que esses efeitos de delírio, de psicose e esquizofrenia, ele está relacionado com o aumento dopaminérgico, o aumento da dopamina na fenda sináptica. Então, vai aumentar a concentração, né? Então, você tem o neurotransmissor dopamina, vai causar um aumento, tá? Isso é uma das hipóteses mais aceitas que tem, tá? Vai causar um aumento do neurotransmissor dopamina. Aonde? Na fenda sináptica. Então, esse aumento da dopamina na fenda sináptica vai fazer com que a pessoa tenha o quê? Essas alucinações, né? Esses delírios. Tá ok? Então, se a pessoa tem um aumento da dopamina, o que será que os fármacos, né, antipsicótico, ele irá fazer? Ele vai bloquear os receptores D2. Então, os fármacos antipsicóticos, eles todos vão bloquear os receptores D2. Então, ele vai ser o quê? Um agonista ou um antagonista? Se ele está bloqueando, ele é um agonista ou antagonista? Isso aí, ele é um antagonista. Então, ele vai bloquear os receptores D2. Deixa eu fazer um desenho aqui. Suponhamos que esse aqui é o receptor de D2. Essa é a dopamina. E esses são os agentes antipsicóticos. Se o agente antipsicótico se liga ao receptor D2, o que ele vai fazer? Ele vai apenas bloquear, impedindo que a dopamina se ligue no receptor. Se a dopamina não se ligar no receptor, ela vai ficar na fenda sináptica, depois vai vir uma enzima e vai degradar. Beleza. Mas o que acontece? Se a dopamina se ligar aos receptores D2, como você tem bastante receptores D2 em algumas regiões da parte do cérebro, o que vai acontecer? Vai se ligar muita dopamina, causando essas alucinações e esse delírio. Então, os receptores D2, os fármacos antipsicóticos, eles vão bloquear os receptores D2. Tá ok? Por que eles vão bloquear os receptores D2? Porque tem uma hipótese que a psicose e a esquizofrenia ela é feita devido ao aumento da dopamina na fenda sináptica. Se você tem um aumento da dopamina na fenda sináptica, você tem mais dopamina se ligando aos receptores. Você tendo mais dopamina se ligando aos receptores, vai causar essas alucinações e os delírios. Tá ok? Agora a gente tem, né, os agentes antipsicóticos do tipo 1, né? Os típicos, né? Como eu falei. Então, eles são medicamentos de primeira geração. Então, esses medicamentos eles vão bloquear as 4 vias dopaminérgicas, que são a via menzolímbica, a via mesocortical e a via túbero-infundibular. Então, os agentes antipsicótico tipo 1, eles vão bloquear essas 4 vias, tá? Se eles bloqueiam essas 4 vias, o que ele vai fazer? Ele vai ter também um aumento do efeito indesejável, né? Como assim, professor? Se eu estou tomando um medicamento que vai me ajudar na minha esquizofrenia, por que ele vai ter um efeito maior? Porque ele vai estar bloqueando essas 4 vias, tá? Então, o que mais ele pode fazer, além de bloquear as 4 vias dopaminérgicas? Se ele bloqueia as 4 vias dopaminérgicas, é claro, você vai ter uma melhora dos efeitos da esquizofrenia, né? Então, mas o que acontece? Você vai ter um aumento do efeito indesejável, tá? Os receptores, os agentes antipsicóticos do tipo 1, ele vai bloquear, em primeira parte, ele vai bloquear os receptores D2, mas ele também vai bloquear
os receptores de serotonina. Primeiro, ele vai bloquear os receptores D2, depois ele vai bloquear os receptores de serotonina. Tá ok? Tá. Um dos efeitos indesejáveis que podem causar os agentes antipsicótico atípico, eles podem fazer o quê? Eles podem causar como efeito colateral, o excesso da produção de proclatina, né? Proctalatina, aumentando assim o quê? O aumento da mama, causando até agora o nome não me vem na cabeça, ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária. Tá? Então, esse também é um dos efeitos indesejáveis que os agentes antipsicóticos típicos ele podem apresentar. Tá? Então, lembrando, os agentes antipsicóticos típicos eles vão bloquear os receptores D2, mas contrapartida eles também vão bloquear os receptores de serotonina. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Agora nós iremos falar sobre os agentes antipsicóticos atípicos. Bom, os agentes antipsicóticos atípicos, ele causa menos efeitos colaterais. Aí você me pergunta, mas professor, se ele causa menor efeito colateral, por que não usa logo os agentes antipsicóticos atípicos? Porque o que acontece? Porque quando você usa os agentes antipsicóticos atípicos, muitas vezes o paciente não responde aos medicamentos dos agentes antipsicóticos atípicos. Então, às vezes, não pode causar, como que eu posso falar? O efeito que você espera. Diminuição do delírio, diminuição das alucinações. Então, um grande problema do agente antipsicótico atípico é esse. A pessoa pode tomar e continuar tendo alucinações e os delírios. Tá? Tem pessoas que não correspondem aos agentes antipsicóticos atípicos. Então, ainda por isso que a gente ainda tem os agentes antipsicóticos típicos, né? Que é esse aqui. E esse aqui tem pessoas que não correspondem bem, e ainda por mais tomando eles continuam com alucinações e delírio. Mas, em contrapartida, esse aqui, ele causa menos efeito colateral. Os antipsicóticos atípicos, que é conhecido como de segunda geração, eles causam menos efeitos colaterais que os agentes antipsicóticos típicos, que é conhecido como de primeira geração. Então, esse aqui causa menos efeitos colaterais que esse aqui, que é essa classe de medicamento, tá? Deu para entender? Então, esse aqui, os agentes antipsicótico atípico, causa menos efeitos colaterais que esse aqui, que os agentes antipsicóticos típicos. Mas, em contrapartida, tem pessoas que não respondem a essa medicação. Enquanto esse aqui, ele tem um maior efeito sobre a pessoa. Tá ok? Qual é a diferença de um para o outro? No caso desse aqui, ele primeiro vai bloquear os receptores de serotonina para depois ele bloquear como contrapartida os receptores D2, os receptores de dopamina. Já os agentes antipsicótico típico, ele faz ao contrário. Ele primeiro bloqueia os receptores D2 para depois bloquear os receptores de serotonina. Você está vendo que tem essa inversão? Né? Então, a afinidade vai ser maior nos receptores D2, né? De segunda geração, que vai bloquear também os receptores de serotonina. Já os agentes antipsicóticos atípicos, ele faz ao contrário. Ele primeiro vai bloquear os receptores de serotonina e depois vai bloquear os receptores de dopamina. Então, todas essas duas classes de agente
antipsicótico, eles vão bloquear os receptores de D2. Tá ok? Diminuindo assim os efeitos das alucinações e os delírios da pessoa. Tá ok? Vamos para o próximo? Vamos falar agora sobre os hipnóticos e os sedativos. Então, hipnótico e sedativo. Deixa eu pegar aqui. Desde as antiguidades, bebidas alcoólicas e poções contendo ervas foram utilizadas para o quê? Para induzir o sono. Muitos agentes são capazes do quê? De deprimir a função do sistema nervoso central, produzir assim a calma e a sonolência. Um fármaco hipnótico produz sonolência e facilita o início e a manutenção do sono, que lembra o natural, enquanto um fármaco sedativo, ele diminui as atividades moderadas e a excitação acalma a pessoa que o recebe. Então, o sedativo, o que ele vai ser? Ele vai ser fármacos que vão possuir a capacidade de produzir o quê? Sedação. Então, os fármacos sedativos, eles também, além de produzir uma ação de sedação, ele também vai fazer o quê? Vai diminuir a ansiedade da pessoa, produzindo assim um efeito o quê? Um efeito calmante na pessoa. A pessoa vai ficar mais calma, a pessoa vai ficar não anestesiada, né? A pessoa vai ficar calma, vai ficar com sono. Então ele vai apresentar o quê? Vai apresentar a capacidade de produzir uma sedação, né? Enquanto os hipnóticos, eles vão ser fármacos que vão facilitar o início e a manutenção do sono, tá? Então, sedativo vai dar aquela calmaria na pessoa, né? Já o hipnótico, ele vai causar o quê? Vai facilitar o início e a manutenção do sono. Uma coisa que também que vocês têm que ter na cabeça de vocês, que a diferença dessa classe de medicamento, o que vai causar uma sedação ou o que vai causar um efeito hipnótico, vai ser o quê? Às vezes, muitas vezes, a dosagem desse medicamento. Como assim, professor? Então, o medicamento, quando ele está em uma dosagem baixa, ele vai apresentar um efeito do quê? De sedação. Quando esse medicamento ele está numa dose um pouco mais alta, ele vai causar hipnose. E quando esse medicamento ele está em uma dose ainda mais alta, ele vai causar o quê? Um efeito anestésico, igual aqueles de cirurgia. Tá ok? Então a gente tem as principais classes de medicamentos sedativo e hipnótico. Eles são quem? São os benzodiazepínicos, os imidazopiridinas e os barbitúricos. Tá? Como vai atuar? Qual vai ser o mecanismo de ação? No caso do benzodiazepínico, né, e os barbitúricos, o barbitúrico ele vai fazer o quê? Ele vai promover a abertura do canal de cloreto, né, por maior tempo ou maior período, né, fazendo com que a carga fique o quê? Fique mais negativa, a carga fique mais despolarizada. Lembra daquele slide que eu passei, que uma molécula de sódio, uma de potássio entra, causando inervação, e quando a outra está negativa, causa despolarização? Então, os barbitúricos eles vão se ligar aos canais de cloreto, fazendo com que aquela abertura fique por mais tempo. Então, a célula vai ficar o quê? Vai ficar despolarizada. Então, ela vai ficar em extremo o quê? Repouso. Então, é isso que os barbitúricos vão fazer. Então, por exemplo, você tem a célula, certo? E você tem lá a entrada de canais de cloreto. O que ele vai fazer? Esse canais de cloreto, ele abre e fecha. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor aqui. Então, o que acontece? Você tem os canais de cloreto também lá. Então, o canal de cloreto, ele abre e fecha. Ele abre e fecha. Ele abre e fecha.
O que os barbitúricos eles vão fazer? Eles vão se ligar ao canal de cloreto, fazendo com que essa abertura fique por mais tempo. Ficando por mais tempo, você vai fazer o quê? Vai fazer a entrada de cloreto para dentro da célula. Essa célula vai ficar despolarizada, vai ficar em repouso. Lembra que ela vai entrar em repouso e assim vai causar o efeito o quê? De sonolência, né? Dependendo da dosagem, como eu falei. Se ele ficar por mais tempo aberto, ele vai causar o quê? Uma hipnose, né? Um caso hipnótico, aquela manutenção do sono. Você vai dormir e a pessoa não vai conseguir acordar. Acordar sim, né? Vai ter que alguém ir lá acordar ou despertar a pessoa, né? Então, os barbitúricos são isso. Os barbitúricos, ele não depende da ação do GABA. Então, os barbitúricos eles vão se ligar abrindo os canais de cloreto, né? Entrando mais cloreto, deixando a célula despolarizada, causando assim o sono da pessoa, né? Já os benzodiazepínicos, o que vai acontecer? Os benzodiazepínicos, ele precisa da ação do GABA, diferente dos barbitúricos, tá? Os benzodiazepínicos, ele precisa da ação do GABA. Só que o que acontece? Lembra que os barbitúricos vão deixar os canais de cloreto aberto. Já os benzodiazepínicos, ele vai se anexar ao canal do GABA, abrindo assim a entrada de cloreto, só que ele vai fazer o quê? Ele vai abrir e fechar, ele não vai deixar o canal de cloreto aberto por muito tempo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fechar e vai abrir, vai fechar e vai abrir, vai fechar e vai abrir. Mas mesmo assim entrando o cloreto, despolarizando a célula, causando aquele efeito de calmaria também, aquele efeito de sono na pessoa. Beleza? Essa vai ser um dos efeitos hipnóticos que vão causar, tá? E essa é uma diferença entre o benzodiazepínico e o barbitúrico, tá? E o imidazoprina, que é o Zolpidem, também vai causar essa calmaria na pessoa, tá? Então, os hipnóticos e os sedativos, ele também tem algumas outras funções. O hipnótico, como eu já falei, no caso desses remédios, desses fármacos aqui, eles podem ser também anticonvulsivante, eles podem causar sedação, como por exemplo o midazolam, ele pode causar sedação na pessoa, tá? Então, assim, como eu falei, vai depender do que? Da dose. Se a dose for uma em baixa dose, vai ser um sedativo. Se a dose for um pouco maior, vai ser o que? Um hipnótico. E se essa dose ainda for ainda maior ainda, vai causar um efeito anestésico. Tá ok? Tem muitas pessoas que, sim... Ah, e outra diferença entre o benzodiazepínico e os barbitúricos é que o benzodiazepínico ele é ainda mais seguro do que os barbitúricos. Por quê? Porque assim, por exemplo, se a pessoa quer fazer algum mal para ela mesma, se ela tomar lá uma quantidade de benzodiazepínico, o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela apenas vai dormir, não vai conseguir causar mal nenhum a ela. Já nos barbitúricos, sim, ela vai conseguir causar um grande mal para ela se ela tomar em excesso. Tá ok? Que mais que eu tinha que ter falado? Eu acho que nessa parte era mais isso. Tá? Então a gente vai para o próximo medicamento. Gente, a aula vai ficar um pouquinho longa hoje, mas assim, é que eu tenho que passar tudo isso hoje para vocês. Tá ok?